Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler novamente comigo Provérbios, capítulo 21, e o versículo 3, que diz assim: Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. E o nosso tema, só para continuar a trazer um pouco mais de definição, é a mudança interior. Inclusive eu queria já começar corrigindo algo aqui, porque devido à letra miúda da minha Bíblia, eu sem querer eu troquei um versículo pelo outro. Porque quando estávamos falando que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, e o homem mau do mau tesouro coisas más, esse versículo se encontra em Mateus capítulo 12, o versículo 35. E eu tinha dito 34, não tinha nem percebido isso. Então só corrigindo, né? E tínhamos falado aqui no nosso tema, durante o nosso tema, que há situações controversas a respeito de questão sobre a prática da justiça. Assim como também falamos sobre o disfarce. Concernente à situação controversa que eu falei aqui, é porque é possível que mas aquela pessoa ali fez um ato de justiça, mas a pessoa que foi transformada de verdade, para você entender, ela não vai cometer um único ato de justiça. Porque a palavra está falando aqui em fazer justiça, não é verdade? Então não será uma única vez que isso vai acontecer. Essa pessoa vai permanecer. Agora nós, como seres humanos, temos a liberdade de escolha. Ou fazer o bem, ou fazer o mal. Só que é possível que, alguma vez na vida, um ser humano, mesmo que ele seja mau, mesmo que seja ímpio, ele pode de repente, em algum momento, querer fazer algo bom e fazer. Porque, na verdade, ninguém está preso. Nem para o lado do bem, nem para o lado do mal. Agora, só que tem uma questão. Só podemos estar de um lado ou do outro. Só podemos permanecer de um lado ou do outro. Então, assim como uma pessoa, preste atenção, assim como uma pessoa servindo a Deus pode cometer um erro, uma pessoa que não está servindo a Deus pode vir a fazer alguma coisa boa. Para quem serve a Deus, cometer um erro seria um descuido. Para quem não serve, aplicou o coração a fazer algo bom e usufruiu da liberdade que Deus deu a ele de fazer, de praticar a bondade. E se ele quiser permanecer, Jesus está chamando, dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então veja, quando Jesus faz o convite, se alguém quiser vir após mim, podemos entender que quando ele usa esse se, então ninguém que está vivendo o pecado pode dizer: ah, mas eu estou preso aqui, eu não posso sair de forma nenhuma. Eu estou obrigado a viver nisso aqui. Pode até, de certa forma, estar preso ao pecado, mas dizer que está obrigado a viver para o resto da vida no pecado, está não. Você está livre. Se você quiser seguir a Jesus, Jesus te liberta. Assim como uma pessoa que está servindo a Jesus não pode chegar assim e dizer: ah, mas eu estou preso, eu estou servindo, obrigado, está não. Se quiser desistir de seguir a Jesus, ele não está obrigando. Porque ele diz assim: se alguém quiser vir após mim. Então vamos entender por esse parâmetro que mesmo uma pessoa que não serve a Deus pode vir a cometer um ato de justiça, da mesma forma que uma pessoa que serve a Deus pode cometer um ato de injustiça. Então isso seria uma situação controversa. Agora daí permanecer na justiça de Deus, aí é diferente. Porque a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 24 e o versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é necessário perseverar. Então, conforme o texto que falamos aqui, quando eu disse que ia trazer um pouco mais de detalhes, você imagina que a gente leu isso aqui: fazer justiça e julgar com retidão é mais agradável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Mas eu preciso continuar fazendo justiça, mas eu preciso continuar pensando com retidão. Então eu não posso ser hoje uma coisa e amanhã ser outra. Eu tenho que permanecer. A minha salvação só será completamente concluída no dia que eu partir dessa vida. Seja pelo arrebatamento, ou seja pela minha própria morte. Porque depois da morte segue o quê? O juízo. Então quem partir daqui salvo, está salvo. Porque conforme a palavra de Deus ensina, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, veja, o final do versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem crê em Jesus tem o quê?
não é a vida eterna? Conforme João, capítulo 3, versículo 16. Veja que Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para quem está em Jesus, existe condenação? Não existe. Mas precisamos concluir a nossa vida aqui servindo a Jesus, seguindo a Ele. Porque só estamos livres da condenação estando em Jesus. Pode ver que Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, aqui nessa vida ainda estamos arriscados a perder a nossa salvação. E é por isso que precisamos permanecer. Então, observe que isso aqui agrada a Deus mais do que sacrifício, fazer justiça e pensar com retidão. Então já aprendemos aqui que fazer justiça é fazer coisa correta, fazer aquilo que é bom, não mentir, não enganar. E outra coisa, fazer justiça não é fazer vingança, então não confunda. Só para lembrar, né? E julgar com retidão é julgar, é pensar, observar as coisas do jeito que são de fato. E não ficar criando coisa onde não tem. Pode até haver uma interpretação, mas algo que seja do Espírito Santo. Que seja o Espírito Santo interpretando, pois é Ele que nos ensina. É verdade. Conforme João, capítulo 14, versículo 26, é o Espírito Santo que nos ensina. Então Ele pode nos dar a interpretação de algo que a gente vê, de algo que a gente ouve, de algo que esteja se passando. Você está entendendo? Mas o Espírito Santo, que seja algo que venha do Espírito Santo, porque o próprio texto bíblico que eu estou falando aqui, eu estou falando conforme o Espírito Santo vai me fazendo entender. Então eu entendo e passo aquilo que o Espírito Santo passa para mim também. Então isso seria pensar com retidão, sem desvios. Então quando pensamos com retidão, não vamos, ou julgamos com retidão, posso dizer assim, de forma digna, honesta, autêntica, não vamos jamais, em hipótese alguma, dar um parecer das coisas diferente do que se apresenta diante de nós. Vamos ser autênticos em relação àquilo que se apresenta diante de nós. Assim como o espelho, por exemplo, ele pode refletir a nossa imagem. A nossa imagem é de forma autêntica. Assim devemos pensar. Então pense no espelho. Você chega diante do espelho e ele vai refletir aquilo que você é. Assim é a forma que eu e você devemos pensar, para pensar de forma reta, conforme o que é apresentado diante de nós. Então, se eu me apresento diante do espelho, o espelho vai mostrar eu mesmo, não vai ser outra pessoa. Então, se eu penso de forma reta, conforme as coisas se apresentam diante de mim, é dessa forma que é lógico que eu vou julgar. Dessa forma que eu vou pensar, eu estou vendo isso aqui. Então, Deus se agrada que a gente faça justiça. E é algo ainda mais agradável do que os sacrifícios. Não que os sacrifícios fiquem isentos. É bom sacrificar, é bom fazer algo para Deus, mas não adianta eu passar muitas horas ajoelhado, orando, muitas horas fazendo jejum e não ter uma transformação na minha vida interior, não ter algo acontecendo dentro de mim. Eu oro, mas eu engano. Eu faço jejum, mas eu penso mal. Eu carrego maldade, malícia dentro do meu coração. Fico colocando maldade onde não tem, misericórdia. Não sou capaz de compreender as coisas porque só interpreto mal. Só olho com maus olhos. Então isso é desagradável. Então é importante que eu e você possamos olhar as coisas da forma que são, porque estaremos julgando com retidão, pensando com autenticidade, da mesma forma praticando a justiça. Mas falamos aqui sobre situação controversa e creio que já deu para você entender. Então, uma situação controversa é essa. É possível que uma pessoa possa cometer um ato de justiça ou um ato de maldade. Mas permanecer na justiça é coisa de quem foi transformado. Também, por outro lado, falamos sobre disfarce. Mas o disfarce vamos falar depois. Eu fiquei devendo, né? Que eu falei no outro vídeo e não falei. Então, eu queria mostrar para você que concernente a permanecer, veja, por exemplo, o texto bíblico diz aqui: assim toda árvore que produz bons frutos. Aliás, é melhor dizer o texto, né, para você me acompanhar também. Vamos ler Mateus capítulo 7, agora sim. Mateus capítulo 7, versículos 17 e 18, que diz: assim toda árvore boa produz bons frutos,
e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então entendemos que isso é algo que permanece. Uma árvore má é uma pessoa que não foi transformada ainda. Então as atitudes, as obras dessa pessoa, a forma dessa pessoa pensar, serão de contínuo ruins, desagradáveis a Deus. E até mesmo para as pessoas. Imagina uma pessoa que só pensa mal, misericórdia. Imagina uma pessoa que faz coisa ruim, engana a gente, mente para a gente, misericórdia. Não é verdade? Então isso é uma árvore má. Então já estamos chegando no encontro aqui, mostrando uma mudança interior versus um disfarce. Aí você poderia dizer, mas assim, como assim um disfarce? Você sabia que tem gente que parece ser boa, parece ser servo de Deus, mas na verdade não é? Você quer que eu leia aqui para você ver, para você entender? Tem pessoas que além de falar, né, em Deus, só da boca para fora, mas ter o coração distante, conforme Mateus capítulo 15 e o versículo 8, também elas em si parecem ser verdadeiros servos de Deus, servas de Deus, mas na verdade é só um disfarce. Veja que conforme Mateus capítulo 23 e o versículo 27 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Misericórdia. Então fica muito claro esse texto, né? Por fora realmente parece uma coisa, um sepulcro caiado. Todo bonitinho, todo pintadinho por fora, mas por dentro só a graça. Misericórdia. Cheio de podridão. É isso que acontece comigo e com você. Quando a gente mostra uma transformação exterior, mas não tem uma transformação interior. É isso mesmo que você entendeu. Isso seria uma transformação exterior. Algo totalmente artificial. Então vem e pessoas vão falar no nome de Deus e vai dizer que Deus é bom e aparentemente todo mundo vai olhar, isso aí é um servo de Deus, isso aí é uma serva de Deus, mas por dentro só quem conhece é Deus. E está vendo ali um sepulcro caiado, por fora bonito, servo de Deus, serva de Deus, mas por dentro um monstro. Algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser mudado. E o nosso tema, a mudança interior. Aí é quando chega naquele versículo que a gente estava lendo, os dois versículos, melhor dizendo, onde estávamos lendo Mateus, capítulo 7, não é verdade? Versículos 17 e 18, falando sobre árvore. Então Jesus está mostrando ali que árvore boa, ela não dá mau fruto de forma alguma. E nem árvore ruim dá bom fruto. Então estamos falando da continuidade dos frutos. É aí que descobrimos onde é que tem um sepulcro caiado. Alguém que parece ser, mas não é. De repente alguém que só honra a Deus da boca para fora. Diz que ama a Deus, mas não ama. Diz que serve a Deus, mas não serve. Então é dessa forma que descobrimos onde está os hipócritas. Que hipócrita também é uma pessoa que é fingida, né? Isso aqui é uma interpretação de hipócrita. Fica até bom, né? Que as pessoas podem entender melhor. Então hipocrisia é fingimento. Então veja bem. Mas o fruto dessas pessoas. Então há pessoas que têm a aparência de boas. Servos de Deus, pessoas do bem. Mas as suas obras, que são os seus frutos, a forma dessa pessoa pensar, a forma dessa pessoa agir, é de forma injusta. Pensa mal, não julga de forma correta. Está cheio de maldade dentro do coração. Então essas pessoas são sepulcros caiados. Dizem que servem a Deus, mas negam na prática. Não tem bom fruto. Mas se alguém diz que serve a Deus e tem bom fruto, estamos falando de uma árvore boa. Eu até queria fazer essa ligação aqui. Da mesma forma que há pessoas, né, que parecem ser, mas não é. Também tem pessoas que não parecem ser,
Mas a gente conhece pelos frutos. Até mesmo porque eu e você não podemos ver o coração de ninguém. A única pessoa que consegue ver o coração é Deus. É por isso que não adianta se disfarçar diante de Deus, que Ele está vendo o coração. Conforme Jeremias capítulo 17 e o versículo 10, fala que Deus esquadrinha o nosso coração. Esquadrinhar é ver detalhadamente. Então, aquilo que você tem no coração, aquilo que você pensa, e aquilo que eu também tenho no coração e penso, Deus vê detalhadamente. Então, diante de Deus, eu e você não temos segredos. Ah, mas eu não contei para ele não saber, mas ele sabe. Ele vê tudo. Ele não vê a gente só por fora não, ele vê por dentro. Então quem é capaz de esquadrinhar, ou seja, ver detalhadamente o que tem no coração da gente, ele sabe se somos verdadeiros ou não, se somos autênticos ou não, se somos verdadeiros ou se somos falsos. Essa aqui é a verdade. Então, já falamos aqui sobre o que seria um disfarce. Já falamos aqui sobre situação controversa, porque ninguém se confunda. Então, pelo fruto, a gente conhece a árvore. Se o fruto é bom, e é sempre aquele fruto bom, então já sabemos que a árvore é boa. Aquela pessoa é uma pessoa boa. Mas se for má, a gente já sabe que é má. Então, observe que viver na prática, continuar na prática da justiça e do julgamento reto, porque não é fazer justiça, então vivemos na justiça de Deus, pensando de forma reta, fazendo justiça. Aí veja o que é que acontece. Todo mundo quer ter a resposta da oração. Vivemos numa época onde misericórdia, mas há pessoas que estão mais preocupadas com a bênção que querem receber do que com Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, que devemos dar prioridade a Ele em tudo. Conforme Mateus capítulo 6 e o versículo 33, a palavra de Deus nos diz que é o primeiro, precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E há pessoas que primeiramente estão buscando as bênçãos que Deus pode dar, misericórdia, estão aceitando como seu Deus as bênçãos que Deus pode dar, e não o Deus que dá a bênção, misericórdia. Mas é isso que acontece. Mas, veja bem, você está me ouvindo? Você quer uma resposta na sua oração? Veja, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B, diz o quê? Mas a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa é uma palavra muito agradável, mas observe, a oração feita por um justo. Então, primeiro tem que ser justo para ter resposta de Deus. Primeiramente, eu e você precisamos ser justos. E como é que alcançamos a condição de justos? Servindo a Deus, o obedecendo, fazendo a vontade dEle. Só segue Jesus quem renuncia a seu próprio eu. Negue-se a si mesmo. Então você pode ler Marcos capítulo 8, versículo 34. Só pode ser justo quem serve a Deus. E vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então a diferença está aí. Se podemos ou não ser atendidos. Se seremos ou não, melhor dizendo, se seremos ou não atendidos. Se a nossa oração realmente vai ter aquele efeito. Se somos justos ou se não somos justos. Então o que determina se eu e você somos justos ou não é se fazemos ou não algo muito interessante, que é servir a Deus. É se servimos ou não servimos a Deus. Você entende agora? Se eu não sirvo a Deus, eu sou ímpio. Se eu sirvo a Deus, eu sou justo. Se eu não sirvo a Deus, eu sou ímpio e minha oração não vai poder muito em seus efeitos. Se eu sou justo, eu sirvo a Deus e minhas orações podem muito em seus efeitos. Assim é comigo, assim é com você. Então, hoje, eu quero encerrar esses pequenos detalhes dizendo para você, com o nosso tema, a mudança interior, lembrando que isso é o novo nascimento, porque Jesus nos convida a nascer de novo, é necessário nascer de novo. Conforme João capítulo 3, versículo 3, fala sobre o novo nascimento. Então precisamos mudar completamente. A nossa natureza humana foi corrompida e nos colocou numa situação desagradável de condenação. Mas podemos crer em Jesus, conforme João capítulo 3, versículo 16, parte B do versículo.
o parto final, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende? Então não precisamos morrer nos nossos pecados. Podemos crer em Jesus. Podemos seguir a Jesus, renunciando o nosso eu, fazendo a vontade de Deus. Então eu e você temos a liberdade de servir a Jesus e de segui-lo. De fato, a nossa natureza foi corrompida pelo pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio mudar isso. Ele veio nos trazer a justificação. Então, se você ler também Romanos capítulo 13, versículo 24, então você vê que por meio de Cristo, pela sua graça, é que eu e você somos justificados, e tudo isso é de graça. Então agora temos um pouco mais de definição sobre essa mudança interior que nos leva a fazer justiça e a julgar com retidão. O que nos leva a fazer algo mais agradável a Deus do que apenas oferecer os sacrifícios. Algo que é mais aceitável a Deus. Então isso consta de uma mudança interior. Então precisamos sim permanecer. Para quem não mudou ainda, Jesus hoje te chama. Quando ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ele está chamando você. Ele está te convidando a segui-lo, ele está te convidando a crer nele. Mas para você que já serve a Deus, assim como eu, Jesus também nos diz, em Mateus capítulo 24 e versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é necessário que possamos perseverar até o fim. E você que hoje está tomando uma decisão para Jesus também, que eu creio pela fé, eu creio. Se hoje está tomando uma decisão para Jesus, permaneça. E vamos nos encontrar naquele dia. Imagine, conforme Mateus capítulo 25, versículo 34, Jesus dizendo para você, Jesus dizendo para mim, Jesus dizendo para todos nós, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem coisa melhor para a gente ouvir? Então não precisamos nos perder. Não precisamos perder a salvação. Não precisamos herdar a herança do diabo, que é o fogo eterno. Conforme Mateus capítulo 25 ainda e o versículo 41 diz. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e seus anjos. Não é para você. Não é para mim. Então eu e você, portanto, podemos sermos abençoados por Deus. Simplesmente recebendo Jesus. Eu vou finalizar, mas eu queria até trazer algo aqui à memória da parte de Deus. Peço que você tenha um pouco de paciência, que isso aqui é para a minha e para a sua edificação. Você imagine que a palavra de Deus diz assim. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então quem não recebeu Jesus ficou sem ele. Veio para o que era seu e os seus não receberam. É verdade. Mas aqueles que receberam a Jesus, ele deu o poder da gente ser feito seus filhos. Você recebeu Jesus? Se você não recebeu ainda, receba. Porque ele está dando poder de você ser filho dele. É esse poder que Deus nos deu. Se recebemos a Jesus, recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Se cremos em Jesus, assim o recebemos. E assim nos tornamos filhos de Deus. Então está aí também a esperança da nossa salvação. Precisamos permanecer. Então eu posso finalizar aqui dizendo a você o quê? Então a palavra de Deus nos ensina que eu e você vamos fazer uma vez só a justiça, mas vamos permanecer nela. Então falamos sim de uma mudança interior. Então esse é o nosso tema, a mudança interior. Então guarde no seu coração essas palavras e reflita sobre salvação, coisa que só Jesus é quem pode dar, coisa muito importante para a nossa vida e não podemos abrir mão, não podemos perder algo que Deus nos deu de graça. Não podemos desistir de algo tão bom, de algo que está além da nossa compreensão.
Algo que está acima do que eu e você podemos imaginar. Porque conforme 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 12, mostra que aquilo que conhecemos hoje é em parte. Mas um dia vamos ver de forma perfeita. Então, creia nessas palavras e guarde no seu coração. São palavras de Deus, são palavras edificantes. Inclusive, você pode conferir na sua Bíblia. E o que eu posso te dizer é que Deus te ama, que Deus quer o teu bem. Independente de você que já serve ou não serve, mas Deus quer o teu bem, assim como quer o meu também. Só precisamos refletir mais na palavra do Senhor. Pensar naquilo que pode proporcionar vida. O próprio Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Conforme João capítulo 11, versículo 25. Então o próprio Jesus é a vida. Então eu e você não podemos estarmos separados de Jesus. Senão estamos mortos. Jesus é a vida. E você poderia dizer: mas eu estou respirando, mas está morto espiritualmente. Está distante da vida. Está distante do Criador. Mas se estamos crendo em Jesus, se cremos nele, se não estamos distante dele, mas nos aproximamos dele, então estamos vivos e bem vivos, salvos. O próprio Jesus é a vida. Então que possamos viver Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, e poder fazer que nem o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém.